Hoje estamos aqui com o bispo Albert Kankenza. Ele que é um grande avivalista na África, ele que, através dele, Deus estabeleceu um novo tempo e hoje a igreja na África, mais especificamente na República do Congo, que é o país onde ele mora, tem vivido um avivamento maravilhoso. E estamos aqui exatamente para entender com ele como isso tem acontecido. Primeiramente, queremos agradecer a oportunidade. Je voulais te remercier pour l'opportunité. E, primeiramente, queremos saber como aconteceu esse processo de avivamento no Congo. On a commencé ce procès de réveil au Congo. Le réveil est allé étape par étape. O avivamento foi etapa por etapa. Vers les années 60, Nos anos 60, il y avait les assemblées de Dieu tinha Assembleias de Deus, les pentecôtistes, Pentecostes, qui ont travaillé que trabalhavam et qui ont amené aussi un réveil de leur manière. e que trouxeram também um avivamento numa maneira deles. En 69, Em 69, un évangéliste international américain, um evangelista internacional americano, Tele Osborne, Tele Osborne, lui est venu. ele veio, C'était la première fois foi a primeira vez qu'une croisade se faisait en plein air que se fizeram cruzadas em ar livre avec autant de monde. com muita gente. Moi, j'avais 10 ans. Eu tinha 10 anos. Et c'est après Osborne, E depois de Osborne, le vent a éclaté. aí o vento se espalhou. Comme ça qu'il y a eu une assemblée aussi qui était née à Osborne, Foi assim também que nasceu uma assembleia depois de Osborne, qu'on a appelée Zambé Malam, que foram chamados de Deus é bom, et qui étaient des pentecôtistes aussi. que eram também pentecostistas também. Et vers les années 77, E nos anos 76, 78, le mouvement des groupes de prière, o movimento do grupo de ça orações, c'est la troisième étape. isso aqui é a terceira etapa. C'est le vent qui a soufflé dans tous les pays. Foi um vento que soprou em todo o país. C'est là où nous nous sommes sortis, Foi aonde nós dans saímos. des mouvements des groupes de prière. No movimento de grupos de orações. C'était des petits groupes. Foram pequenos Les grupos. gens priaient beaucoup. Pessoas oravam muito Et des miracles, e des milagres, témoignages, testemunhos, des sorciers se convertissaient, bruxos se convertiam, des féticheurs se convertissaient, bruxos aceitavam Jesus, des magiciens amenaient des livres. mágicos traziam seus livros. Ça, c'était une explosion. Era uma explosão. Et les gens sortaient de l'église E as traditionnelle, pessoas despopulavam as igrejas tradicionais venaient dans des groupes de para prière. povoar os grupos de C'est comme orações. ça que le mouvement s'est étendu E dans foi tous les assim pays. que o movimento se estendeu em todo o país. Voilà cette étape importante du réveil. Foi isso aqui a etapa mais importante do avivamento. E você acredita que há uma religião predominante na África que possa gerar algum tipo de resistência para o evangelho? Tu crois qu'il y a une religion en Afrique prédominante qui peut gérer une persécution à l'église de réveil? L'islam, O Islão, o l'islam muçulmano, inquiète. o Islão ele inquieta muito. C'est une menace. Isso aí é uma grande ameaça. Et ils sont en train de s'installer en Afrique Eles estão se instalando na África, en créant des écoles, criando ils ont des escolas, projets des universités, tem projetos de universidades, d'envoyer des enfants gratuitement. de enviar crianças gratuitamente. Tout ça, ça va prendre nos enfants. E tudo isso vai pegar nossos Ils filhos. mettent beaucoup d'argent dedans. Eles colocam muito dinheiro em jogo. Ça, c'est une religion Isso é uma religião concurrente Que é de concorrente du christianisme. do cristianismo ou da igreja do avivamento. Então temos que orar bastante. Nós temos que se C'est un levantar. danger pour l'humanité. Isso aí é um perigo para a humanidade. Il n'y a pas que pour l'Afrique, Não é somente para a África, mais c'est pour l'humanité. mas é um perigo para a humanidade. Hoje você atua como conselheiro do presidente da República do Congo. Qual impacto você acredita que isso tem para a nação e para todo o continente africano? Aujourd'hui, papa, tu travailles comme conseiller du président. Et qu'est-ce que tu trouves ça? Qu'est-ce que tu penses que ces choses peuvent impacter dans la vie du christianisme du pays ou du continent africain? Ça, lorsque le président consulte les hommes de Dieu Quando o presidente consulta homens de Deus dans une nation, em uma nação, c'est une très bonne chose. isso significa uma boa coisa, Mais souvent, on n'est pas compris. mas muitas vezes não é completa. On pense toujours quand le président vous consulte, il vous corrompt, il vous fait ceci. Muita gente pensa quando o presidente consulta homens de Deus é porque ele quer corromper aquele pastor, Mais ça, c'est une étape importante dans mas un isso é pays. uma etapa importante para um país.
lorsqu'il veut prendre des décisions, Quando o presidente quer tomar decisões, de temps en temps, il m'invite. muitas vezes ele convida o bispo. Il écoute mon opinion, Ele escuta a opinião do bispo, il écoute mes avis. ele escuta também alguns Mais je avisos, ne peux pas décider à sa place. mas ele não pode decidir no lugar dele. Moi, je donne des avis. O bispo só dá os avisos, C'est à lui de décider. cabe a ele a decidir. Dernièrement, Última vez, il voulait initier un dialogue national. ele queria começar um diálogo nacional. Il m'a invité. Ele convidou o bispo. J'ai eu 1 heure d'entretien avec lui. O bispo tive uma hora de cristão com Je lui ele. dis ce que je pensais de ce O bispo dialogue. falou para ele o que pensava desse C'est lui diálogo, qui doit prendre la mas décision. foi ele que decidiu e é ele que tem que Mais c'est decidir. déjà une bonne chose Mas ele já é uma boa coisa. qu'un président Que um presidente consulte les hommes de Dieu consulta os homens de Deus pour avoir leur idée. para ter as ideias Et deles. c'est aussi une très bonne chose Isso também é uma boa coisa, qu'un président que um presidente accepte de prier avec un homme de Dieu. aceita orar com um homem de Deus. Lorsqu'on se rencontre, E quando nós nos c'est encontramos, toujours lui qui dit é sempre ele que diz assim para on ne mim: peut pas prier. podemos orar? On a commencé sans prier. Começamos sem orar. Quand on a terminé, Quando nós terminamos a il conversa dit bon, também, maintenant qu'on a ele terminé, fala: agora que nós terminamos, vous pouvez prier. nós podemos orar Ça, também. c'est quelque chose d'important Isso é algo muito importante, qu'on n'a pas dans toutes les nations. que não temos esse tipo de hábito em todas as C'est une grâce nações. pour notre pays. Isso é uma graça para o nosso país. Très important. É muito importante isso. E fale pra gente como aconteceu, como essa porta para você se tornar um conselheiro foi aberta. Para participer, expliquer como ça commence toutes ces choses. Comment cette porte s'ouvrir pour papa qui se transforme l'un des conseillers du président. C'est un miracle É um milagre, parce que je ne le connaissais pas. porque o bispo não conhecia o presidente. Lui aussi ne me connaissait Ele pas. também não conhecia o bispo. Il est venu au pouvoir Ele chegou no poder en 2001. em 2001. Moi, je ne le connaissais pas. O bispo não conhecia ele. Je le connaissais comme président. Ele conhecia ele como presidente, normal. Un jour, Um dia, un téléphone sonne. Mon téléphone sonne. o telefone do bispo toca. Je prêchais. Ele estava pregando Puis ma secrétaire a répondu. e a secretária do bispo respondeu. On lui a dit, E disseram para ele: c'est le président qui veut parler au e o bishop. presidente quer falar com o bispo. S'il finit de prêcher, Quando ele terminar de pregar, qu'il rappelle à tel numéro. que ele ligue retornando a esse número. Quand j'ai fini de prêcher, Quando o bispo terminou de pregar, la secrétaire m'a donné. a secretária deu as informações para ele J'ai rappelé. e ele retornou Je suis tombé sur lui. e ele chegou até ele. Il m'a dit, Ele disse: je viens de vous nommer eu acabei de vos nomear comme conseiller como conselheiro par rapport au dialogue dans notre pays. em relação ao diálogo do nosso país. Vous allez suivre ça à la télévision. O senhor vai seguir, vai ver essa nomeação na televisão. J'étais étonné. E o bispo estava Qui lui a surpreso. parlé de moi? Quem falou do bispo para ele? Et j'ai été nommé. E o bispo foi nomeado Et j'ai découvert après e descobriu depois que c'est un ami pasteur que era um amigo pastor qui avait donné mon nom. que deu o nome, que indicou o nome do bispo. C'est comme ça que notre relation a commencé. E foi assim que começou essa relação. Et il m'a donné 2 fois. Il m'a nommé 2 fois. E nomeou o bispo 2 vezes. Et puis j'ai été aussi député E o bispo também já foi deputado pendant 3 ans dans mon pays. durante 3 anos de mandato no país. Donc voilà comment les choses sont passées. Então foi assim que as coisas se passaram. Em 2003, a igreja foi reconhecida oficialmente pelo governo. Que impacto essa decisão teve na nação e em todo o continente? Et les années 2003, l'église a été reconnue officiellement comme une église officielle au pays. Et comment ça a été cette notice, comme les choses ont se parlé en Afrique et en tout le pays. D'abord, ça n'a pas été facile Primeiramente, isso não foi fácil, esse processo. parce que quand le mouvement de réveil a commencé, E quando começou o movimento de avivamento, nous étions combattus éramos combatidos, par des églises traditionnelles éramos perseguidos pelas igrejas qui tradicionais, trouvaient en nous une menace. que encontravam em nós uma ameaça para eles. Et ils ont utilisé souvent les autorités pour fermer nos Eles églises. usavam até as autoridades para fechar as igrejas. Il y a eu des fermetures, Fecharam muitas igrejas de et des avivamento, tortures. teve torturas com as pessoas. Donc nous étions toujours diminués, humiliés. Então éramos sempre diminuídos e humilhados. C'était une église de la clandestinité, Era considerada uma igreja uma igreja clandestina, une église marginalisée. uma igreja marginalizada. Alors, finalement, E finalmente nous nous sommes entendus, nos entendemos, quelques leaders, alguns líderes, pour créer une plateforme, para criar uma plataforma, pour comment être ensemble, para estar juntos,
parler auprès de l'État e falar perto do Estado pour revendiquer notre reconnaissance. para reivindicar o nosso reconhecimento. J'ai été élu président. E o bispo foi eleito presidente. Et quand le président est arrivé en 2001, E quando o presidente chegou ao poder em 2001, j'ai commencé mon combat o bispo começou a luta dele, de lui dire de me reconnaître. de falar para ele, de reconhecer as igrejas. 2 ans. Durante 2 anos, Je n'ai pas cessé de lui parler. sempre falava isso. Et en 2003, E em 2003, il m'a dit, ele disse: je vous le donne, eu te dou votre reconnaissance. vosso reconhecimento. Et on a signé. E assinaram Nous sommes devenus e se une tornamos église uma igreja au même pied que les no autres. mesmo patamar que os outros. Et aujourd'hui, E hoje, dans les grandes cérémonies, nas grandes cerimonias il y a le políticas, cardinal catholique, tem o cardeal católico, monseigneur protestant, tem o monsenhor protestante, l'imam musulman, tem o grande homem do muçulmano, et moi en tant qu'évêque e o bispo général, também como je évêque représente general. les églises Ele réveillées. também representa as igrejas Nous de prenons la Réveil. parole, E eles também tomam a nous palavra, prions pour la nation. eles oram também para nações. C'est un pari gagné. Então é uma parte muito ganha. Esse reconhecimento, então, abriu portas da igreja até mesmo para se relacionar com o governo. Donc ces portes-là, ils ont ouvert aussi une relation avec le gouvernement. Ça c'est sûr. É certo, verdade. C'est sûr, ça Com certeza. nous a aidé parce que Isso nos ajudou muito à porque, partir de ça, a partir daquilo, nous avons obtenu auprès du gouvernement nós obtemos perto do governo certains avantages. certas vantagens. Et par exemple, Por exemplo, nous avons créé une coordination des écoles primaires et secondaires. nós criamos algumas escolas primárias e secundárias Le gouvernement a reconnu e o ça. governo reconheceu isso. Nous avons des écoles Nós aujourd'hui. temos escolas hoje. Aujourd'hui, nous nous battons Hoje nós pour lutamos ouvrir l'université para abrir uma universidade des églises de réveil. das igrejas de avivamento. Le gouvernement nous accompagne Então o governo nos acompanha dans beaucoup de choses. em muitas coisas. Antes de a gente começar a entrevista, a gente estava conversando e ficamos sabendo da informação de que 60% dos missionários na África são congoleses. Então explica como que aconteceu esse movimento missionário na África a partir do Congo. Là, ils ont pesquisé, ils ont vu que presque 60% des missionnaires qui sont en Afrique, ce sont des missionnaires pasteurs congolais. Et comment ça s'est passé ça, tout ça? Quand le réveil a pris son élan, Quando o avivamento tomou aquele ritmo, moi j'étais encore très jeune o bispo ainda estava muito jovem. dans les groupes de prière Ele era do grupo de orações et le groupe de prière a commencé à envoyer des gens dans des provinces e o grupo de orações começou a enviar pessoas nos pour aller estados, évangéliser. para evangelizar. Et d'autres E outros sont sortis du pays saíram do país pour aller dans des pays francophones, para ir ao país da África francesa, faire le travail. fazer o trabalho. C'est comme ça que c'est parti. Foi assim que começou as Et nous coisas. aussi, quand on a grandi, E nós também, quando nous crescemos, sommes allés dans tous ces pays-là, nós fomos de todos esses países da des África conférences, fazer et conferências nous avons affecté des e vies. nós impactamos C'est comme ça que vidas. le Congo est la locomotive pour l'Afrique francophone. É assim que o Congo é considerado a locomotiva para a África francesa. Então, o Congo teve muita influência nos países de língua francesa. Países de outras línguas, como que o evangelho pôde alcançar? Através de outros países que também falam a mesma língua? Como funcionou? Et Congo réellement est locomotive pour les églises en Afrique francophone. Mais comment ça a été dans l'autre pays qui parle des autres langues? Comment ça a été la réception, votre arrivée là-bas? Bon, d'autres pays parlent anglais Outros países falam inglês. et les pays anglophones avaient déjà une avance par rapport E à os nous. países que falavam inglês já tinham um pouco de avanço em relação ao francês. Já tinham um avivamento Parce que grande. les pays africains anglophones, Porque os países africanos que falavam inglês, les Américains ont la facilité d'aller là-bas. os americanos tinham facilidade de entrar lá e Parce orar. que c'est la même langue. Porque era a mesma língua. C'est comme ça que l'Afrique anglophone a pris de Foi l'avance. assim que o país que falam inglês, eles tomaram um vento maior. Donc l'Afrique francophone, nous n'avons pas impacté l'Afrique anglophone. Nós não impactamos bastante, não influenciamos muito como nas Nous outras avons Áfricas. trouvé un grand travail là-bas. Nós encontramos já um grande trabalho lá Et nous avons impacté
l'Afrique francophone et même l'Europe francophone. E nós impactamos a África francesa, até também a Europa francesa também. Parce qu'aujourd'hui, en Belgique, Porque hoje em Bélgica, en France, na França, des églises africaines, des Congolais sont igrejas nombreuses. africanas e congolesas são maiores, são grandes. Et on a porté ces vents E là-bas. nós levamos também aquele vento lá Foi um para a grande Europa. trabalho. E foi um grande trabalho. Podemos dizer que esse movimento de oração em células é resultado dessa movimentação de avivamento que aconteceu no Congo? On peut dire que cette église là, cette église de prière, cette groupe de prière, cette cellule, c'est ça qui ça a donné l'élan pour les réveils? Ça, c'est sûr. Sim, c'est certo. E como acontece? De onde surgiu e qual foi esse processo? Como é distribuído as células de oração? Quais são as características dela? Comment ça a commencé cette groupe de prière? Comment on s'est distribué et quelles sont ses caractéristiques? Des groupes de prière ont commencé par des gens qui lisaient aussi des livres sur des groupes qui se faisaient dans d'autres nations, des groupes de maisons. Os grupos de oração lá começaram pelas algumas pessoas que liam livros e viam que tinha algumas células em outros países, grupos de orações em casas. Mais l'accent était sur la prière. Mas o grande acento era a oração. Et à cette époque, il n'y avait pas de pasteurs. Nessa época não tinha pastores, On ne donnait pas les dons, les offrandes. não tinha dons, não tinha ofertas, não tinha dízimo. L'objectif était seulement prier. O objetivo era somente se reunir para orar. Et je me rappelle que nous, on faisait des heures et des heures. Eu me lembro que nós fazíamos horas e horas de orações. Des nuits de prière chaque Passávamos jour. noites, madrugadas inteiras J'étais orando. encore jeune. Eu era ainda jovem, J'avais la force. eu ainda tinha força De lundi à dimanche. de orar de domingo De faire des nuits, a de segunda, veiller, de veiller. de orações de Et avivamentos. Dieu écoute la prière. Deus escuta a oração. Quand le peuple se met en prière, Quando o povo se coloca em oração, le ciel o exauce. céu se abre e o céu Et comme responde. tous ces groupes avaient pour caractéristique la E prière, como esses grupos tinham como uma característica maior que era a Deus oração, responde par então Deus explosion. respondeu por explosões. c'était le réveil, Foi o le avivamento, vent nouveau. foi o vento novo. Des sorciers se convertissaient. Foram bruxos se convertendo, Des féticheurs amenaient des fétiches. feiticeiros jogando seus feitiços Des fora, bandits se convertissaient. bandidos se convertendo, Des prostituées se convertissaient. prostitutas se Oh, prostituindo. c'était Foi un uma réveil coisa, terrible. uma coisa grande, espantosa. Então a gente pode dizer que quanto mais oração, mais poder de Deus. On peut dire, plus on prie, plus on a la pouvoir de Dieu. Plus on prie, Mais oramos, plus les choses se déclenchent. mais as coisas se acontecem. Yonggi Cho, Yong Cho, qui est le pasteur de la plus grande église du monde, que é da igreja mais grande do mundo, qui est coréen, Yonggi que ele Cho, é coreano, Yong Cho, il dit ceci: ele falou o seguinte: la prière, a oração c'est la clé du réveil. é a chave do avivamento. Agora eu quero saber com um bispo, nesses dias que você esteve no Brasil, o que você pôde sentir da igreja brasileira? Maintenant, on va demander au bishop, le temps que papa est ici au Brésil, qu'est-ce que tu as trouvé dans les églises brésiliennes? Qu'est-ce que tu as trouvé des églises brésiliennes? En tout cas, dans les églises où je suis passé, Realmente, em todas as igrejas que eu passei até j'ai agora, beaucoup aimé. eu amei muito. J'ai trouvé des gens sensibles, Eu encontrei pessoas sensíveis, réceptifs receptivos, et un peuple qui attend toujours de Dieu quelque chose. umas pessoas que sempre esperam algo de Et Deus. ça, j'ai beaucoup aimé. E isso eu amei muito neles. Et ça, c'est que j'aime aussi. E isso também que eu mais amo. C'est ce que je prêche aussi E isso dans mon também que eu église, prego na minha igreja, d'être sensible, de ser sensível, réceptionniste recepcionista et de s'attendre toujours e à Dieu. esperar sempre algo de Deus. Les églises qui m'ont accueilli, As igrejas que me acolheram, j'ai trouvé ces choses-là eu encontrei todas essas et características. j'ai beaucoup aimé. E eu amei bastante. Você, por ser um pregador avivalista, você deve percorrer diversos lugares do mundo. Qual a maior diferença que você sente de um território para outro? Há diferença até mesmo de recepção para o evangelho? Papa, comme un pasteur, un prédicateur de réveil qui a marché beaucoup de pays, qu'est-ce que tu trouves entre une différence d'un continent et l'autre, comme une caractéristique de réception, de chaleur, de réception de la parole? Qu'est-ce que tu trouves une différence? Chaque continent, ses réalités. Cada continente tem sua realidade, Chaque continent, sa culture. tem cada continente com sua cultura.
Chaque continent a sa façon de concevoir les choses. Cada continente com sua maneira de conservar as C'est coisas. difficile de pouvoir demander à tout le monde de faire la même chose, de voir la même chose. Isso é difícil pedir que as pessoas de outros continentes sejam todo mundo do mesmo jeito. Mas Deus travaille avec la culture de chaque ele continent, trabalha com a cultura de cada continente, avec l'habitude de chaque com peuple. o hábito de cada Et povo, Dieu fait son travail. e Deus faz seu trabalho. De forma geral, o que você acredita que falta para uma igreja que espera o avivamento, mas que esse avivamento ainda não aconteceu? D'une manière générale, qu'est-ce que papa tu trouves d'une église qui entend encore les réveils? Donc, qu'est-ce que tu peux dire dans une église qui est encore en train d'attendre un réveil? Il faut que l'église se mette en prière. A igreja sempre tem que se colocar em oração. L'église doit beaucoup lire la A parole. igreja tem que ler bastante a palavra de Il Deus. faut que le pasteur lui-même O pastor ele cherche mesmo la présence tem de que Dieu. procurar sempre a presença de Deus. Que le pasteur se mette à genoux. Que o pastor sempre se coloca Cherche la em joelho, face de Dieu. procurar a face de Deus. Et en ce moment-là, E nesse quand le momento, pasteur est réveillé quando o lui-même, pastor ele é avivado ele il mesmo, va réveiller le ele peuple. também vai avivar o povo. Et si le peuple cherche Dieu Mas se o povo et que le procura pasteur Deus lui-même ne cherche pas e o Dieu, pastor ele mesmo não procura il n'y aura Deus, pas de réveil. não vai ter Tout avivamento. doit commencer par le Tudo pasteur. tem que começar pelo pastor. C'est pour cela que moi, Por isso eu j'organise mes écoles du Saint-Esprit. organizo as escolas de Espírito Je Santo. réunis les pasteurs, Eu reúno os des pastores, líderes, pour affecter leur vie, para afetar a vida deles, pour affecter leur vie de prière, para afetar a vida deles de leur oração, vie ministérielle. vida ministerial. Parce qu'une fois qu'eux sont réveillés, Porque uma vez que eles são avivados, eles vão avivar também o povo de Deus. E qual é a maior característica do avivamento? Quando ele acontecer, o que é que mais demonstra que o avivamento está acontecendo? Quelle est la plus grande caractéristique du réveil? Qu'est-ce que c'est comme signe que les gens peuvent voir quand le réveil arrive dans une place? les gens quittent le monde, As pessoas deixam o mundo, les gens abandonnent le as péché, pessoas abandonam o pecado. ils ont un amour fou pour Dieu Eles ganham um amor louco por Deus. et ils ne se posent pas de questions. E eles se perguntam, Ils l'aiment, eles se falam assim, eu amo a Deus. Le monde sort, O mundo sai les gens se neles. séparent de As l'amour pessoas de se Dieu. separam do amor do Il y mundo. a un feu qui s'allume, Aí entra um fogo que se acende. ils dévorent la parole de Dieu. Eles devoram a palavra de Deus. Les gens aiment As l'église. pessoas, eles amam a Ils aiment les igreja, choses de eles Dieu. amam as coisas de Deus. C'est une grande caractéristique. Isso é uma das grandes características. Muito se confunde que avivamento é quando acontecem milagres, sinais e prodígios. Então a gente pode entender que primeiro vem essa santidade. E os sinais, eles vêm depois disso. Beaucoup de gens ils croient que le réveil c'est les miracles, c'est ces choses. Mais premièrement, avant ces choses-là, c'est la sainteté parce que ces signes sont comme résultat de la sainteté. Le plus grand miracle, O maior milagre c'est la conversion de quelqu'un. é a conversão de alguém. Et quand quelqu'un n'est pas converti, Quando alguém não é convertido, même s'il obtient le miracle, mesmo que ele tiver o milagre, il peut rentrer dans sa vie ele normale. pode voltar na vida dele normal. Le plus grand miracle, Mas o maior milagre c'est la conversion é du a cœur. pessoa aceitar Le Jesus no changement du coração, cœur. mudança de coração. Accepter Jésus Aceitar Jesus et se séparer du mal, e se separar do mal, se conformer à la se parole, conformar com a palavra, se sanctifier tous les se jours. santificar também. Et le reste, E o resto ça vient après. vai vir depois. E você acredita que se uma pessoa, como indivíduo, buscar o avivamento para a vida dela, através desse avivamento na vida dela, outras pessoas em massa podem ser impactadas por esse movimento? Papa, tu crois que c'est quelqu'un, il cherche le réveil. Et lui, quand il trouve le réveil, il peut impacter une nation et faire de grandes choses avec les gens. C'est possible. E c'est possível. Dieu peut visiter un homme, Deus pode une visitar personne, homem, il peut visiter tout un peuple, pode visitar também todo um il peut povo. visiter un groupe de Ele gens. pode visitar um grupo de Dieu est gente. souverain. Deus é soberano. Beaucoup de rivalistes qui ont vécu avant nous, Muitas pessoas que viveram antes de nós, John Wesley, John Wesley, Moody, c'était des gens de réveil. eram pessoas avivadas. Une seule personne, Uma só pessoa, Dieu l'a utilisé Deus usou ele pour une nation. para uma nação Por um inteira, povo. para uma nação e para um povo. Eu gostaria de saber, nessa estadia no Brasil, o pastor Edno Mello acompanhou vocês em muitas situações. E qual foi a importância desse acompanhamento pelo pastor Edno Mello? Et dans ce temps que papa est là ici, a été accompagné pour plus de grandes parties des stades. Papa il a été accompagné par apôtre Edino Melo. Et quelle est l'importance de cet homme à côté de papa? Une importance capitale. Uma importância capital. C'est l'homme
providentiel é um homem providencial que Dieu a mis sur mon chemin au que Brésil. Deus colocou no meu caminho aqui no Brasil. Un cœur de père, Coração de pai, un cœur généreux. coração generoso. Et je crois E eu creio, qu'il est vraiment ma bénédiction ele realmente é a minha bênção pour le Brésil para o Brasil et pour peut-être l'Amérique e latine. para também a América Latina. C'est un homme É extraordinaire, um homem extraordinário, très simple, muito très simples, humble, humilde, qui s'est mis à mon que se service. colocou ao meu serviço. Quelquefois, je suis gêné, Muitas vezes eu até fico com vergonha, vu son âge, vejo a idade dele, la manière dont il me a sert. maneira que ele me serve, Mais c'est ça, mas é isso. je l'aime beaucoup Eu amo muito ele et je l'apprécie. e eu aprecio bastante ele. C'est mon ami. Esse aqui é meu amigo.